todos, sejam bem-vindos à nossa terceira temporada do Conversas Iluminadas. Dando início, então, a esse ano de 2022, vamos conversar hoje com a arquiteta e light designer Patrícia Passo. Mas antes, vamos primeiro reforçar três lembretes. Primeiro, nossas redes sociais. Se você ainda não segue o Conai no Instagram, então, por favor, siga-nos, né? É o @ConaiBR, assim como se você ainda não se inscreveu no canal do Conai no YouTube, também sinta-se à vontade de se inscrever, clica no sininho para que você possa receber, então, as notificações das novidades e da movimentação que o Conai faz. E o terceiro lembrete é que estamos, então, fazendo como fizemos em relação ao congresso do ano passado, uma contribuição, né, a sua contribuição que você achar que seja necessário por meio de um Pix, para que o Conai possa, na verdade, melhorar a estrutura dele para que essa melhora chegue até vocês aí na ponta, né? Sabemos que trabalhar com toda essa movimentação gera um pouco de custo e o tempo, né? E a gente precisa, o Conai precisa de braços para que a gente possa entregar sempre um material com qualidade para vocês. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer, então, o convite do Conai em hoje estar à frente do Conversas Iluminadas, que tem como objetivo valorizar e prestigiar os profissionais de iluminação, certo? Hoje, então, vamos conversar com a arquiteta Patrícia. Então, Patrícia, seja bem-vinda. Olá, boa noite, Natasha, tudo bem? Tudo jóia, Patrícia. Primeiramente, assim, obrigada pelo convite. Falar sobre luz e iluminação, assim, é o que eu adoro, é a minha vida, né? Minha vida profissional. Então, eu vou bater um papo hoje com vocês aqui. Quero até me apresentar, fazer uma pequena introdução aqui de quem é a Patrícia nesse mundo, né, da iluminação. Eu, por formação, sou arquiteta. Assim que eu me formei, né, eu já comecei a trabalhar com iluminação, né? Aquele negócio de faculdade, a gente não tem ideia, né? Sai de uma faculdade um pouquinho crua ali, para ver o que vai enfrentar, e eu fui trabalhar em loja de iluminação. E detalhe, eu sou atuo em Curitiba, Paraná, e na época que eu me formei, né, foi em 96, por incrível que pareça, na minha cidade, Curitiba, só tinham duas lojas de iluminação que faziam projetos. Na época, a antiga Lalamp e Dominit. Infelizmente, hoje as duas já não existem mais no mercado aqui. E, enfim, aí comecei a tomar gosto, né, por essa maneira, né, de visualizar assim, espaços, ambientes, projetos, enfim, que seria a parte da iluminação. Fazendo os projetos e, obviamente, como era loja, vendendo luminárias, né? E foi daí que foi bacana, porque eu tive esse lado mais comercial do negócio, porque eu vivenciei muito obras, laboratórios, indústrias, né, de iluminação. Então, começou a me dar, né, um know-how bacana. Logo após, comecei a fazer uma especialização em iluminação, projetos de iluminação, e estou aí na lida já há um bom tempo. Entrei na parte acadêmica também, que assim, que eu adoro ensinar, passar o conhecimento que eu adquiri, que eu ainda estou adquirindo, né, ao longo desses anos, 20 e poucos anos, né, e estou, né, dando aulas, consultorias, e a parte profissional que eu faço os projetos de iluminação, residencial, comercial, paisagismo e por aí vai, tá? Então, a minha ideia hoje aqui, agradecendo mais uma vez pelo convite de vocês, Conversas Iluminadas. Então, a ideia eu preparei, né, aqui o material para mostrar, vamos dizer assim, quais são os passos, né, até chegar lá no objetivo final da entrega de um projeto de iluminação, entregar a luz para a pessoa, né? Nesse caso, vocês vão ver que é um projeto de iluminação residencial, em específico de um apartamento,
E ali eu vou contando, assim, esses passos, as historinhas, né, que acontecem nos entremeios, desde o início, né, o primeiro contato com o cliente, até a entrega final, principalmente algumas dificuldades ou algo que a gente precisa, assim, ter com muita firmeza, assim, que é essa parte de respaldo técnico, né? Então, desde o início, você tem que ter a firmeza de mostrar que, olha, deixar o cliente que seja quem está envolvido ali também, o arquiteto de interiores, o paisagista, toda a gama ali profissional, que eles vão ter, aquilo que a gente planejou vai ser entregue com a melhor clareza e firmeza possível, tá? Para o sonho da pessoa ali ser iluminado. Então, Sim, com essa certeza. a minha introdução aí da Patrícia. Então tá. Patrícia, sabe que eu também comecei em loja, né? Na verdade, ainda na faculdade de arquitetura, no segundo semestre, comecei numa loja de material de construção aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí fiquei nessa loja no departamento de iluminação quase 7 anos. Terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação em sequência de iluminação, isso era em 2005, 2006, e depois eu fui para duas lojas que trabalhavam exclusivamente de projeto. Então, realmente, essa base, né, de pegar ali, não direto no projeto, a gente tem que primeiro vir ali e conhecer os bastidores, né? E isso é muito importante porque dá uma outra visão. Então, bom, enfim. Então, só queria dizer que eu também comecei como você, né? Comecei ali me apaixonando por iluminação de uma maneira gostosa, sofrida, porque na nossa época, assim como a sua, nós não tínhamos a informação que nós temos hoje. Né? Então, eu acho que hoje está tudo muito mais fácil, mas ao mesmo tempo a iluminação está ficando cada vez mais difícil, né? Cada vez mais gostosa de trabalhar. Mas, enfim, hoje o dia é seu, tá? Sinta-se à vontade, pode colocar sua apresentação, que agora nós vamos aprender com você, tá certo? Perfeito. Vou subir aqui, então, a minha apresentação. Então, vamos lá. Só me dá um toquezinho a hora que subiu aí para vocês. Subiu, tá perfeito, pode iniciar. Tá. Então, gente, como eu estava falando, eu preparei um material aqui para mostrar em específico, nesse caso, na verdade, não era esse projeto, era um projeto do hospital, chama Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, mas, infelizmente, quando a gente foi tirar todas as fotos finais, né, as profissionais, foi bem assim, digamos, acho que foi na segunda onda aí do problema do Covid, e, infelizmente, eu não pude tirar as fotos que eu posso dizer assim, resultados finais, artísticas, né, eu só tenho as fotos técnicas. Então, para elucidar para vocês, esse eu vou ficar devendo por enquanto, assim que eles me liberarem lá para poder tirar umas fotos das suítes, né, que foram preparadas lá para a comemoração de 100 anos deles. Eu fiz uma iluminação integrativa, hoje em dia o pessoal chama de luz circadiana, mas ela chama-se integrativa. Mas vamos dizer, se daqui a um tempinho, às vezes eu consigo, aviso para vocês, Natasha, fala, olha lá, vamos ter material agora para mostrar o caso do hospital, para vocês verem como a luz, que seja a natural agora, quanto a artificial, ela reabilita, assim, de uma forma impressionante, tá? Então, como não consegui, né, mostrar a parte artística, eu vou mostrar, então, um caso aqui de um apartamento, a parte de iluminação do apartamento residencial, e vou contar aqui como é que foram os passos, né? Vamos dizer se existe passos para fazer isso, mas
como é que é o trâmite de um projeto, desde lá do seu início até o final, quais são as dificuldades que a gente pode passar ali no meio, e também a parte técnica, né? Às vezes projetar a iluminação não é só pôr bolinha ali no projeto. Na minha época, né, quando eu comecei, eu era ainda não existia, não tinha, acho que o CAD era o início do R14, para vocês terem uma ideia. Então, a gente fazia projeto direto no papel, no sulfurizê, com um bolômetro, se alguém já ouviu falar sobre isso, né, aranha, escalas, etc. Mas, e de lá para cá, então, a gente teve essa evolução, como você falou, Natasha. Então, eu vou mostrar aqui agora como o projeto hoje em dia está sendo apresentado, e eu digo assim que assim, pelo menos da minha parte, né, profissional, o que eu chamo de um projeto de iluminação completo, tá? Bom, só para mais ou menos vocês terem ideia, o que eu vou apresentar aqui para vocês, aqui tem uma visão geral já, para vocês terem ideia, eu sempre, para ser mais didática possível, eu estou fazendo desde assim, do conceito, né, uma imagem 3D, se vocês forem visualizar aí da parte inferior esquerda, o famoso 3D aí da vida, né? E em cima é a foto real. Tá? Então, eu sempre vou mostrar essas comparações, porque eu acho muito importante, no meu caso, que eu sou um escritório que realiza só projetos, né, de iluminação, não de interiores. Então, o que vem para mim são todos os projetos de arquitetos, design de interiores, paisagistas, engenheiros. Eles concebem os seus projetos e eu, em cima deste projeto, aplico o conceito de iluminação. É muito importante essa parceria com os outros profissionais para o negócio acontecer, né? Para a gente ter essa sinergia bacana. Tá? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia do que eu vou apresentar. Neste caso, vou só voltar aqui um pouquinho o slide, olha, o que sempre é apresentado, pedido para mim, solicitado, neste caso foi uma arquiteta de interiores que fez esse projeto, e eu troco com ela informações antes dela começar a fazer as imagens, para a gente conceber já um pré-projeto de iluminação, para ela inserir nas imagens dela, tentando ser o mais real possível. Tá? Então, aí está em forma de sketch, né? E se vocês forem perceber, nesse segundo slide, nessa segunda imagem, já é a iluminação real, tá? Realizada no espaço. E até, Natasha, se der algum delay ou der algum probleminha aí, por favor, chama para não ficar aqui as escuras, né? Combinado. Então, neste caso ali, se vocês forem perceber, a arquiteta trabalhou com muita parte de painéis de madeira, né? Então é essencial a gente saber as cores dos revestimentos, dos produtos que estão sendo utilizados no ambiente, porque a luz, ela é por reflexão, ela se dá praticamente por reflexão, que seja direta ou indireta, mas ela é feita dessa forma. E neste caso ali, a concepção da iluminação, obviamente, sempre em mesas, né, de jantar, assim, por cultura. Eu estou até tentando mudar um pouquinho isso, mas por cultura, a maioria das pessoas prefere colocar uma luminária, um pendente, enfim, uma luminária decorativa em cima de mesa, né? Então, eu tentei fazer uma luz um pouquinho mais minimalista, então ali são tubinhos retos, né, até para combinar com os puxadores, perfis que ela usou da parte metálica, e se vocês forem ver ali, a luz ela estoura em cima da mesa, para mostrar assim o produto que está sendo iluminado, não o ambiente. E ao redor, aí eu utilizei também a iluminação indireta. Vocês podem perceber ali no fundo, a gente tem um painel amadeirado, foi utilizado ali 2 luminárias indiretas, 2 arandelas, e elas que praticamente estão fazendo o que a gente chama de luz geral do ambiente. Percebendo um pouquinho agora ali do lado esquerdo superior, tem um quadro na parede, nessa mesma parede de painel, e dá para ver depois umas imagens melhores, a gente tem uma luz de efeito. Então, sempre quando eu concebo projeto, a maioria dos projetos, eu tento tomar partido de reflexões dos ambientes, as cores, os produtos, brilhos, rações reveladoras ou não, para criar essa atmosfera no ambiente. E lembrando sempre assim, ali
vocês estão percebendo, foram ligadas, todas as luzes estão ligadas. O essencial de um projeto é você tentar preparar essas cenas, tá? Deixar essas cenas assim, vamos dizer assim, a parte da iluminação indireta que eu fiz ali das arandelas é a luz geral do ambiente. A iluminação que eu chamo de luz de tarefa ou de trabalho seriam dos pendentes, que é decorativo, e a gente tem de efeito as arandelas do lado, os balizadores, né, do lado superior esquerdo. Tá? Aqui é uma visão de outro ângulo, né, onde a gente tem o hall de entrada lá no fundo. A gente tem do lado direito, do meu lado direito aqui, a parte de um bar, de uma cristaleira também. Já vou explicar ali o conceito que foi feito. O bacana também desse tipo de iluminação, que hoje, com o advento dos LEDs, ele pode se transformar ou se mimetizar no tamanho que você queira. Hoje, principalmente, a maioria assim, não está sendo visto. Então, o bacana da iluminação é essa, você proporcionar o efeito da luz aonde você quer, e não direto nos olhos da pessoa. Na maioria dos casos, né, a luz que vai direto nos olhos da pessoa causa um ofuscamento, né, então é um desconforto visual e a maioria não quer isso, né? Então eu fiz uma iluminação do bar ali para jogar diretamente aonde tem uma cafeteira, tem ali a parte da exposição das taças, dos cristais, sem que a pessoa visse a luminária ou a luz que está saindo dela, e sim a iluminação nos produtos. Então, aqui eu mostrando, né, como é que era a proposta do profissional, né, da arquiteta que fez o interior desse espaço, né, e aqui ficou a execução. Notem ali que agora acho que tem um ângulo melhor para vocês verem, exatamente nas laterais desse quadro foi feita uma iluminação de efeito. Aí, obviamente, quando do lado esquerdo tem a televisão, então quando a pessoa está assistindo uma televisão, apaga-se toda a luz do ambiente e pode deixar acesos só esses balizadores, esses risquinhos de luz, que eles estão lavando, né, o painel amadeirado, que é aquela luz que a gente chama de luz balizadora, luz de cinema, que é aquela luz mais aconchegante, que você pode ter assim, uma luz para mostrar aonde está a entrada e a saída do ambiente, e ao mesmo tempo ressaltar, neste caso, o painel de madeira. Tá? Percebam também, não sei se né, no visor de todo mundo ali, mas na parte superior ali do teto, onde tem uma luminária, vocês não estão conseguindo ver o pontinho de luz brilhante da luminária, um retângulozinho preto. Hoje em dia essas luminárias a gente chama de anti-ofuscante. Tá? Elas têm praticamente, você tem que estar embaixo da luminária para ver o brilho dela. Então ela está direcionada para o quadro. Como essa foto foi tirada à tarde, né? Então nessa imagem não vai aparecer, mas ela só está jogando a luz para o quadro. Tá? Então é interessante a gente usar também o poder que é o conhecimento, na verdade, que a gente tem prático das luminárias para inseri-las em locais próprios, né, nos locais certos. Então, essa luminária aí, por exemplo, jogar essa em cima de uma mesa, ou enfim, de algum lugar que não vá destacar, não teria o porquê. Então, ali eu coloquei uma luminária anti-ofuscante, que a pessoa que está sentada no sofá, ou na própria mesa ali de jantar, ela não está sendo ofuscada pelo brilho da luminária, e sim ela está vendo a luz que está direcionando, né, projetando para o quadro. Aqui nós temos uma outra proposta, olha, um ângulo diferente do espaço, e ali o espaço já concebido. Então, sempre note, assim, claro, vão ter sempre algumas adaptações, né, às vezes quem dera a gente querer projetar uma coisa e ela ficar 100%, né, igual, mas sempre tem algumas mudanças de mobiliário, uma luminária ou outra, mas o que eu tento fazer com os meus parceiros aí de projetos, né, nesse caso a arquiteta, eu faço toda a descrição técnica dos produtos para ela, locação, e ela, hoje em dia, com esses maravilhosos 3Ds que vocês lidam, né,
consegue praticamente dar uma imagem quase fidedigna do que vai ser. Tá? Então, a minha parte seria a parte mais técnica, cálculos que a gente faz antes, não nesse cenário, né, cenográfico, mas a parte de cálculo de mesa de trabalho, cozinha, área de serviço, escritório, eu realizo em softwares, no caso, no Dialux, né, que vocês têm um curso muito bacana aí para dar, que isso dá uma segurança, um respaldo técnico bom, para eu ter certeza, olha, vai ter aquela quantidade de luz nesse plano de trabalho. E no restante, aí sim eu trabalho com mais a iluminação mais cenográfica, de mais emoção, que é aí que vem que eu chamo assim de vivência. No dia a dia você tem que ligar, desligar, fuçar tudo que tem por aí, porque tudo tem controles de fachos abertos, fechados, temperaturas de cor diferentes, reproduções e desenhos de luminárias, né? Que eu mostrei para você, já tem uns 3, 4 tipos de diferentes luminárias. Vamos seguir aqui. Neste mesmo ambiente, a gente já tem a área da sala de TV. Então, notem aí que uma coisa interessante, eu saio um pouquinho assim do projeto de iluminação tradicional. Se vocês forem notar aí, eu não inseri no teto praticamente assim luminárias de plafons, rebatedores, painéis. Eu estou fazendo toda a iluminação vindo de luminárias que estão na piso, parede e mobiliário. Tá? Praticamente não tem luz downlight, que a gente chama, que vem do teto para baixo. Eu estou usando, às vezes, a reflexão dos materiais. Tá? E cada um deles, obviamente, com a sua intensidade que precisa, algumas com iluminação um pouquinho mais fraca, mais amarelada para o ambiente, em outros espaços com uma iluminação um pouco mais intensa, que eu preciso que, digamos, essa luz que sai da luminária, ela bata num refletor chamado teto de gesso, nesse caso aí branco, e ele reflete para o ambiente. Então, bacana, depois eu tenho acho que uma visão ali de outra foto, vocês não vão ver luminárias no teto. A proposta lá do bar que eu mostrei para vocês, a foto aqui real. Notem que ali na parte de baixo, embaixo das caves ali da parte de vinhos, tem duas luminárias branquinhas, no lado esquerdo e direito. Essas duas luminárias eu uso muito nos meus projetos, são balizadores de segurança. Então, para que serve isso daí? Neste caso, desse cliente em particular, tanto a esposa, o marido, quanto o filho, vão à noite, vão até a cozinha, pegam alguma bebida ou outra, ou chega também de madrugada. Então, eu programei para que essas duas pecinhas que estão ali embaixo, chamadas balizadores, elas tenham um sensorzinho lá no teto, talvez quem procurar ali vai achar lá na parte superior do lado direito, meu direito, né, lá em cima do interfone. Ali tem um sensorzinho de presença que ele, quando a pessoa passa ali na frente à noite, não de dia, né, à noite, eles acendem. Então, exatamente para proporcionar o balizamento de caminho, para não deixar ali a pessoa no escuro, ter que acender, procurar interruptor, acender, quando acender todas as lâmpadas ou acendeu a que estava errada. Eu uso muito esse artifício de balizamento, luz de segurança para a noite, e funciona bem. Obviamente, tudo isso tem que ser planejado antes, tá? Porque envolve muito marcenaria, envolve muito programar onde você vai deixar o sensor de presença, o caminho que vai ser feito. Então, a gente só não pensa só nos pontinhos lá de luz para acender no teto, você tem que pensar no dia a dia da pessoa. Por isso que é fundamental a gente conversar muito, que seja com quem está concebendo, né, o projeto de interiores, e também com o proprietário, que é ele que vai usufruir desse ambiente, né, independente da hora do dia. Lavabo, então aqui a proposta de um lavabo, e aqui a imagem real. Lavabo, eu digo assim, que aquele negócio é o show. Ali você não precisa se preocupar muito se está uma quantidade de iluminação muito boa, bacana, porque ali você não está se maquiando, ali você não está fazendo barba, enfim, você não está com tarefas nesse ambiente, ao contrário já dos banheiros, tá? Então, nesse dali a gente pode abusar de efeitos de luz, pode abusar de desenhos de luminárias, desenhos da própria luz, né, que eu chamo
a escultura da iluminação. Então, nesse ambiente, você pode soltar a imaginação. Tá? Aqui a gente tem uma ideia da iluminação do quarto, né, da suíte casal, onde do lado esquerdo, ali na proposta, você tem como se fosse a penteadeira, né, da pessoa, não tem um closet separado para isso, é direto no quarto. E aqui temos a execução. Né? Então, hoje em dia, com esse advento aí da iluminação linear, né, os famosos perfis de LED, ele faz com que, principalmente nessa parte de armários, né, closet, armários, espaço onde você precisa ter uma iluminação boa, bacana dentro desse armário, ainda que não é 100%, porque as próprias prateleiras e as roupas fazem sombras nelas mesmas, né? Mas a gente tenta ter com essa luz intensa, uniforme e linear, uma boa visualização do que tem ali dentro. Na foto, não sei se vai mostrar ali, dá para tirar uma foto com a luminária apagada, mas eu sempre tenho cuidado de quem está na cama deitado, digamos, uma pessoa está deitada e a outra liga essa luz, esse perfil, essa luminária aí, eu especifico ele com um anti-ofuscamento. Vocês vão ver que é uma luminária que o difusor dele não é faceado a esse perfil, ele é recuado, um pouquinho recuado para dentro, que já faz com que tenha um conforto visual melhor, para quem principalmente está deitado. Tá? E a luz, que a gente chama de luz de penteadeira ali, a luz de camarim, a luz frontal, é a melhor que existe. Então, hoje em dia, com esses espelhos que a gente chama de retroiluminados, a luz vem frontal na face da pessoa, então tem a iluminação perfeita. E notem ali que essa iluminação vem dos 4 cantos, né, em cima e embaixo e dos dois lados, para que você elimine futuras sombras que possam vir de cima. Acho que o nosso erro maior ali, né, quem projeta iluminação, você tem que iluminar a face da pessoa, tá? Neste caso, a face, e obviamente um pouco na parte superior, né, testa, da parte de cima do cabelo. Então, nada melhor que a luz frontal. Então, qualquer luz que você coloque vindo de cima, o downlight, que a gente chama, na maioria dos casos, quando se coloca uma luz assim muito focalizada, que é aquela iluminação dura, vindo de cima, com facho, que a gente chama de facho de luz, né, 30, 40, 60 graus, é inevitável a gente ter sombras nas nossas faces, na face, né, principalmente embaixo dos olhos, nariz e queixo. Então, para uma maquiagem ali perfeita, ou nesse caso não se faz, não faria barba ali, mas assim, a iluminação do banheiro, eu acho essencial a luz vir frontal. Neste caso, eu apliquei a luz direto no espelho, um espelho retroiluminado, que a gente chama. E, obviamente, com um índice de reprodução de cor, que a gente chama IRC, acima de 90. Porque, principalmente, a gente está vendo ali, não é só a cor da nossa pele, mas a gente está vendo a cor de produtos que estão sendo utilizados em nossa pele. Aqui, ó, a proposta do outro lado, né, deste quarto, a execução. Notem de novo que eu não pus iluminação no teto. Tá? Então, me preocupo muito com o conforto visual das pessoas. Tá? Neste caso, né, seja residencial como comercial, mas principalmente num quarto, né, eu tento tomar maior cuidado com a iluminação que está no teto, dependendo da luminária que a gente coloque, quem está deitado ou não. Então, à noite, esqueceu vai para a cozinha, ou vai pegar alguma coisa, vai no banheiro, alguma coisa assim. Então, se você acende, né, o interruptor errado, não decorou ali, pum, acende a luz do que a gente chama de plafond, que é aquela luminária no centro do quarto. E às vezes são plafons assim que eles têm cristalzinhos, que pode dar assim, um leve desconforto. Né? Então, se vocês forem perceber, eu também evitei de colocar. E mesmo assim, a gente tem um espaço assim gostoso, aconchegante, com temperatura de cor adequada, né, entre 2.700 a 3.000 kelvins, né, que é a luz do relaxamento para quarto. Aqui no quarto, esse daí seria o quarto do filho, neste caso, nessa proposta, onde foi feita uma brincadeira, né, que a gente chama de plafond moon, né, que seria a luz embutida no teto, circular, de vários tamanhos diferentes,
e ela, por consequência, também acontecendo na parede. Né? Então, isso foi uma brincadeira que a gente fez ali o quarto era todo orgânico também, não tinham praticamente linhas retas, e eram linhas curvas, que a arquiteta concebeu, então eu entrei dentro desse conceito, e ficou mais ou menos alguma coisa assim. Tá? Então, me preocupei também, aí se vocês forem ver, tanto do teto quanto da parede, são a iluminação que a gente chama luz indireta, ela é geral, porém indireta. Tá? A gente está lidando ali com conforto. Bom, talvez aí no slides para vocês não vai aparecer nítido, então eu só quero mostrar para vocês terem uma ideia de como eu apresento um projeto. Normalmente são em duas fases, porque o projeto de iluminação, ele pode acontecer às vezes numa semana, como em um ano ou anos, né? Então, a primeira fase de um projeto, aí é uma prancha inteira, tá? Se vocês tiverem ideia, essa prancha aí praticamente é A0, A1, eu faço todo, para o pessoal que está começando aí a fazer projeto, pelo menos na 1:50, na maioria dos casos eu faço 1:25, porque você sabe que a iluminação, a gente está falando às vezes agora principalmente, às vezes quase de milímetros, né? Antes eram centímetros, metros, agora é luminária que você tem 2, 3, 4 centímetros de circunferência ou de largura, altura. Então, a gente tem que fazer numa escala boa, visível para quem vai executar. E como eu expliquei, eu entrego as fases de um projeto, sempre a primeira fase que eu chamo de uma planta de circuitos de acendimentos, cargas totais, porque ali é onde a pessoa que vai executar, o profissional, que seja empreiteiro, eletricista, construtor, engenheiro, enfim, quem for executar, ele precisa saber mais ou menos a locação dos pontos no teto, a não ser quando é um ponto muito preciso na laje, na parede, mas quando a gente está lidando às vezes com forro, então ele fica já com uma margem de erro 2, 3, 4 centímetros, né? Então, nessas plantas a gente consta toda a parte de cotas, os circuitos de acendimento e as cargas. Hoje em dia, a iluminação não é mais a vilã, porque o LED ele de baixa potência, né? Então, não é ele que vai sobrecarregar lá o teu quadro de energia, né? Mas antigamente era. Antigamente a gente tinha, ali vocês não vão conseguir enxergar, mas eram projetos assim para fazer um apartamento inteiro, chegava a ser, se tivesse tudo aceso, se acende toda a iluminação de um apartamento, chegava a ter às vezes 8, 10, 12 mil watts de potência, por incrível que pareça, tá? E hoje em dia, até ali não dá para ver, mas ela está em torno de 1.700 watts de potência, o apartamento inteiro ligado. Se vocês quiserem acender todas as luzes desse apartamento, ela praticamente não gasta aí a energia que o micro-ondas consome, né? Então, o LED veio para ficar, isso para economia de energia e para eficiência energética é muito, muito, muito bom, muito considerável. Mas então eu faço esse primeiro projeto, onde eu entrego toda a parte de circuitos de acendimentos, preparação, né, da parte de interruptores, e cálculo de carga, por mais que não seja assim, exatamente preciso, mas o engenheiro já vai ter uma boa ideia para ele preparar a parte dele de instalações elétricas. Aí já é um segundo projeto, que eu chamo de projeto luminotécnico, onde ele já dá nome aos bois, né? Eu digo que são as luminárias, já tem as características delas, né? As características técnicas. Eu vou mostrar agora, aqui um pouquinho mais ampliado, tá? Então, aqui uma prancha enorme, grande, então aqui é um pouquinho mais com zoom ali da parte do apartamento em si. Notem que é tudo colorido, tá? Então, eu também sempre peço para quem vai executar, enfim, quem vai estar com esse dossiê, plotar colorido, tá? Porque a gente inventa tanta luminárias aí, se vocês forem ver, tem tanto perfil, que um pouquinho depois ali na legenda tem uns 5, 6 tipos de perfis diferentes. Cada um deles tem suas características técnicas diferentes. Como é que eu tenho que representar isso graficamente? Neste caso aí, às vezes por espessuras, tá? E por cores, principalmente. Então,
a parte de luz, de cor em projeto, no meu caso, eu acho, Patrícia, fundamental. Mostro também, para vocês terem ideia ali do lado esquerdo, direito, é a foto, né, do ambiente. Ali eu peguei um zoom ali da parte da cristaleira, e vocês percebam que eu fiz, montei, para vocês darem uma olhada ali, uma elevação dessa cristaleira. Ela tem a parte de elevação, 1:25, aonde eu estou mostrando ali quais são os circuitos, os tamanhos dos perfis que eu estou colocando, aonde é o alojamento das fontes alimentadoras, né, os drivers desses LEDs, que eles funcionam na maioria dos casos em baixa voltagem, que é 12 volts ou 24. Então eu tenho que falar assim, onde é que eu vou enfiar o que eu chamo de motorzinho ali da luminária, que é uma fonte alimentadora, né? E tem corte, eu faço uma elevação, faço planta, faço corte, porque tudo isso, às vezes, o eletricista vai deixar essa preparação de pontos, mas quem vai fazer a instalação na maioria dos casos, neste em específico, é o marceneiro. Então, eu preciso mostrar para ele como é que é o posicionamento, aonde que eu quero que ele coloque dentro do armário para dar o efeito desejado. Para que a luz não ofusque quem está ali do lado de fora e sim ilumine na parte de dentro. Nesse caso, é um perfil que eu chamo de perfil assimétrico, que ele só joga a luz para dentro do móvel e não para fora. Porque hoje em dia a gente põe o perfil normal, ele joga metade da luz para fora e metade para dentro. Então, ele não é eficiente, né? Então, existem essas luminárias aí que a gente consegue otimizar melhor o resultado final. Então, aqui também, olha, mais um detalhamento que eu faço. Neste caso aí, vocês estão vendo o painel da televisão, né, da sala de TV, aonde que eu estou inserindo, que eu estou colocando os meus perfis para dar essa luz linear indireta na prateleira superior. Ali o sofá não está deixando mostrar, mas no rodapé também tem uma iluminação na parte de baixo, tá? Que essa que eu chamo aquela luz lá de cinema, que a pessoa pode deixar tudo desligado e deixa essa iluminação ligada, que ela faz a vez, né, daquela luz gostosa do cinema, né, aquela luz linear, baixa, com baixa intensidade. E eu tenho que mostrar também, em termos aí de detalhamentos, né, corte, elevações, para como é que eu vou ter que orientar o marceneiro e eletricista, como é que eles vão instalar esses produtos para dar o efeito que eu quero, né? Então, não é simplesmente planta que a gente consegue fazer esse detalhamento, você tem que ir bem mais a fundo. E, obviamente, a gente está falando aí de LED de 1, 2, 3 centímetros, eu faço sempre os meus detalhamentos, na maioria dos casos, 1:5, tem casos que até 1:2 eu também recorro. Aqui lá no quarto do filho, então ali também praticamente é uma batalha naval ali das luminárias. O interessante, que eu vou mostrar ali depois para vocês, essas coordenadas que eu coloquei das luminárias, tanto teto quanto parede, e no teto ali é gesso, nesse caso é forro de drywall. Então, eu também, outra coisa que eu acho que é bacana vocês entregarem, é um projeto, uma planta de diagramação dos tirantes, dos perfis onde vão ser colocadas as placas de drywall, porque é batata, você pega, coloca a luminária no teto, não talvez essas redondas, mas esses perfis lineares, e aí você conseguiu colocar exatamente onde tem os perfis, os perfis galvanizados, que são os perfis que vão ser assentados às placas de drywall. Então, eu também entrego uma diagramação desse forro, se possível, né, se já não está feito esse forro, porque aí não há problema de, se precisar reforçar forros, as coisas já sabem onde é que está a locação da luminária. E eu também colaboro tentando não deixar a luminária exatamente na estrutura, né? Então, é essa dali, ó. Então, a diagramação que eu coloco, né, diagramação do rebaixo de forro do drywall, pra vocês terem ideia ali, as pontilhadas são os tirantes, né, os perfis, e aí eu colaboro também não colocando as luminárias exatamente em cima delas. Só teve uma ali, se vocês forem ver, pegou um pedacinho,
né? Que aí no dia pode talvez se deslocar ou não, então tem coisas que a gente pode ser mais flexível em nossos projetos, né? Para que o negócio flua bem e dê um resultado bacana. Aqui também ampliei um pouquinho para vocês verem a legenda. É muito importante a gente ter a legenda, né, com as simbologias das luminárias que a gente está colocando, especificação técnica de todas elas, as quantidades dessas peças, os circuitos de acendimento onde elas estão sendo acesas e carga também. Nesse caso ali, se vocês viram que tem 3, 6, 7, 8, temos 9 perfis, cada um diferente do outro, depois vocês vão ler aí, cada um tem uma especificação técnica diferente para dar o efeito que eu quero, efeito, intensidade de luz, né? Então, tem que ser para impressão colorida, no meu caso, tá? Eu sempre coloco colorido. Observações também, então aí é a nossa carta de alforria aí, que observações. O quanto mais observações você colocar, mais vai evitar problemas em obra. Vão existir, com certeza, é difícil você não ter, ainda mais se você não acompanhar, mas se você puder acompanhar, melhor ainda, mas senão você tem que começar a colocar um monte de observações, e eu sempre falo assim, sempre terminou um projeto, eu vou lá, às vezes falo, puxa, faltou essa observação, no próximo eu estou sempre aprimorando essas observações, porque a gente está lidando, a iluminação não é mais só no teto, não é mais só na parede, a luz vem de tudo quanto é lugar, então você está lidando com outros fornecedores também, que não é mais só um eletricista, não é mais um engesseiro, é um marceneiro, é o pessoal que faz pedra, faz espelho, enfim, faz todo tipo de revestimento que vai ter a luz. Entrego também um negócio chamado caderno de especificação das luminárias, o famoso memorial, né, para vocês que lidam com interiores ou arquitetura. Ali, ela praticamente é uma legenda aprimorada, então, onde eu estou fazendo toda a descrição de cada luminária, é quase que é um Ctrl+C, Ctrl+V do catálogo da luminária que eu estou especificando. Ali vai ter todas as especificações técnicas, principalmente a parte de reprodução de cor, fluxo luminoso, potência, voltagem, dimensões, enfim. Ali eu estou fazendo um raio-x dessa luminária para, se o cliente, ou enfim, quem for comprar esse produto, tentar comprar o mais próximo possível, ou ele mesmo, né? Aí do lado tem uma imagem referencial, a quantidade das peças, o fornecedor, circuito e carga. Então, isso daí você entregando para... Esse é um romaneio praticamente, né? Entregando para quem for fazer o orçamento disso, eu chamo que é um melzinho na chupeta, né? Difícil errar. Entrego por ambientes também. Aqui só mais ou menos para vocês terem ideia, né? De como é que é o tipo de caderno que eu entrego. Tudo isso impresso e digital. Aí, hoje em dia, a maioria... o pessoal pede digital, né? E, gente, consegui terminar, acho que em tempo hábil, né? Porque se deixar aqui, eu tenho assunto para mais de horas, né? Então, o importante é a gente acompanhar esses projetos desde o início, lá da concepção do arquiteto de interiores, do próprio designer de interiores, o paisagista, enfim, até o final, porque vai depender muito dessa conversa, dessa sinergia que você tem com esse profissional e também com o cliente, para que aquele ambiente fique o mais sensato, cordato e aconchegante possível. É isso que faz da luz, né, da iluminação, ser essa maravilha, né? Então, acho que os projetos, né, de vocês, acho que a luz, pelo menos um pouquinho, ela dá conta ali do recado, né? Também ela pode ser o sucesso ou o fracasso, né, desse ambiente. Mas eu quis mostrar aqui para vocês os passos, né, de como é que a gente faz esse projeto, desde o início até o final. E aí agora também, acho que se vocês tiverem Natasha, se tiver alguma dúvida, alguma consideração, quiser fazer alguma pergunta, eu vou estar aqui
super disponível para responder a você, tentar responder, porque vamos ver se eu consigo entregar a excelência da luz para vocês. Tá? Eu vou agora com certeza. não compartilhar mais a minha tela. Patrícia, eu acredito que dúvidas você não deixou nenhuma. Você fez uma belíssima apresentação e é visível, né, o resultado do seu trabalho em relação ao tempo de experiência que você tem, a segurança na sua fala. E eu acho que iniciamos uma terceira temporada assim com chave de ouro, já dando uma responsabilidade para quem vai vir na sequência, porque você trouxe um projeto todo detalhado, você veio explicando, né, a função de cada luminária, e isso é muito importante, né? Não só quem está nos assistindo, que está começando na iluminação, mas a fala que eles têm que fazer para os seus clientes, para que eles possam, né, entender um projeto de iluminação. E é difícil de apresentar, porque a minha quantidade de luz é diferente da sua quantidade de luz, né? Então, a gente tem que chegar no meio termo e agradar o nosso cliente ali. Eu não fiz, assim, praticamente muitas perguntas, né? Eu fiz algumas considerações do que você falou, porque você fez falas muito importantes, desde da questão da preocupação que você teve de conversar, já que você trabalha exclusivamente com iluminação, a gente precisa ter uma sintonia muito grande com os outros profissionais, e você deixou muito claro isso na sua apresentação, que não tem que ter rixa, né? É uma parceria, cada um faz a sua parte. Hoje a iluminação é muito, a arquitetura é muito ampla, né? Então, que dê espaço para cada profissional fazer o melhor dentro da sua área, e isso é muito bacana, né? Bom, você falou sobre os programas que você usa, né? E eu só queria perguntar, a título de curiosidade, quando você se depara com um projeto de iluminação, primeiro você vai para o papel, soltar o seu conceito, ou você já vai direto, às vezes, para o computador? Sempre papel. Eu sou ainda... Que bom, isso é muito particular, cada um tem uma maneira, um sistema diferente de jogar o que está aqui, que seja para a tela do computador, na parte digital, ou seja ainda na mão. Então, eu sempre estou ali no papel, olhando. Normalmente é assim, na verdade, eu ponho do lado aqui o papel, e eu tenho, assim, sempre em digital, eu tenho referências de ambientes, imagens, catálogos de luminárias, porque o que eu estou rabiscando, projetando aqui, eu já estou imaginando, primeira coisa que eu estou fazendo, que efeito de luz ou que pacote de luz que eu quero dar. Isso é uma coisa. Eu pego ali, rabisco, às vezes põe aquelas canetinhas amarelas, então eu faço o meu sketch, né, à mão. E a partir do momento que eu faço isso, para já não perder depois o foco, eu começo a ver assim, bom, um segundo passo, né? Qual luminária que vai me dar esse efeito? Então, eu sempre faço a concepção do efeito primeiro que eu quero, o efeito ou pacote de luz, para depois procurar o que tem por aí para me satisfazer tecnicamente. Tá? Então, primeiro ali no manualzinho, e obviamente tem um terceiro passo, que às vezes a gente precisa fazer cálculos, ou precisa localizar, não residência, porque assim eu já sei quase que mais ou menos a altura, largura, distância das luminárias para dar luz para um quadro, ou alguma coisa assim. Mas quando a gente está com o pé direito duplo, alguma coisa que se precisa focalizar, não, eu quero aquele quadro, eu quero jogar a iluminação para um terço dele. Ele tem lá 1 por 1, só que eu quero jogar 30 centímetros de luz num terço dele. Então, que distância que eu tenho que colocar, o ângulo de abertura que eu consigo, aí sim, claro, daria para fazer na mão, porque tem cálculos, né, feito à mão, mas está aí um Dialux da vida aí para poder facilitar. Aí eu entro no software, pego, já calculo, vejo lá uma luminária A, B, C que eu queira colocar, e simulo. Aí eu vejo, puxa, essa daqui a essa distância, com 10 graus de abertura, é isso que eu quero. Aí, opa, não, eu quero um pouquinho mais aberto, vamos pegar de 42. Então, a ferramenta, aí sim, do digital,
vamos dizer, nesse quase que terceiro passo, é essencial também para, nesse caso, luz cenográfica, e no caso de fazer o cálculo de iluminação daí para tarefa, trabalho, no plano horizontal, falando do vertical, e nesse caso agora do horizontal, a luz que está no teto, quanto que ela vai chegar, a quantidade de iluminância, né, lux, que precisa para esse plano de trabalho. Então, mas no início realmente é a mão. Certo. O que me chamou a atenção no seu projeto foi justamente o que você disse na sua fala. Você saiu do comum, você tirou os pontos do centro, do ambiente, né? E eu também gosto muito da iluminação direta, gosto da iluminação de balizamento, né? E gostei muito, que é muito pouco a gente vê a iluminação de balizamento superior que você fez também, né? Então, você proporcionou dois efeitos, né? Então, isso é muito legal, né? Dá um resultado maravilhoso para quem vai usar, né? E nós temos que projetar para quem vai usar, não pensar às vezes só na gente, né? Eu gostei muito e realmente quando a gente vê a sua planta do projeto, propriamente, a gente vê que tem ali, está limpo o centro dos ambientes, né? E é isso que a gente precisa, na verdade, trabalhar com quem está vindo, né? De sair da caixinha, né? Que a gente pode explorar muito mais. A iluminação hoje, ela pode tudo, né? E a gente tem as ferramentas que a gente precisa, então isso é fundamental, tá? Gostei muito do quarto do filho, né? Aquela parte lúdica onde você veio trabalhando com os embutidos, e o de sobre a arandela de sobrepor, que eu não sei, você usou o plafond como arandela ou ali já é uma arandela? A Luna tem a versão arandela, né? Tem naquele caso em específico, o que está na vertical, na parede, ela pode até ser uma arandela como um plafond de sobrepor, né? E usei em 3 tamanhos diferentes. Tá? E no teto, aí como eu aproveitei que tinha forro, eu usei um outro modelo de embutir também em 3 ou 4 dimensões diferentes. Então, são 2 modelinhos diferentes, aplicados na parede de sobrepor e no teto de embutir. Sim, e com o princípio de luz indireta, que é o que você reforçou ali, né? Que é fantástico. Para quarto, né? Eu acho que não tem erro. E aí eu estava olhando o seu projeto e você começou a falar tudo, e daí eu ia te fazer uma pergunta sobre o projeto de gesso, que você respondeu durante a sua apresentação, né? Porque os dois projetos, iluminação e gesso, têm que andar junto, eles têm que se conversarem. Então, você deixou bem claro essa preocupação que você tem, né? E que se não tem esse projeto, é nossa obrigação fazer e já sugerir ali, né? Eu achei muito legal, porque como você falou, hoje em dia a iluminação ela está ela tá em milímetros. Então a gente tem que ser muito mais criterioso. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Já estou indo para os meus. Terminando aqui, deixa eu ver. Você tem um projeto que, sem dúvida, não tem que questionar, né? Não ficou, ao meu ver, não ficou faltando informação nenhuma, então é um projeto que com certeza você manda para a obra e sabe que vai executar, né? Que vão executar sem problema nenhum. Né? Então, para quem está nos assistindo, ter essa atenção, esse carinho que a arquiteta Patrícia mostrou para a gente desde o começo da fala dela, como que ela foi apresentando o projeto, né? Porque são coisas que têm que estar sempre em harmonia, a apresentação e a entrega do projeto executivo para que possa ir para a obra de forma tranquila, para que todos possam fluir sem ter essa perda de tempo, né? Ou de ficar ligando, ou ter que ir até a obra fora do previsto, porque às vezes a gente tem ali, né, a programação de 3 dias, né, na semana, ou 2 dias na semana. Então, isso é muito legal quando tem tudo no projeto. Né? Então, isso é muito, muito importante para quem está nos assistindo. Gostei muito de ver no seu projeto que você chega a detalhar também as aberturas dos ângulos, mais ou menos da projeção. Achei muito legal como você apresenta o seu projeto, viu, Patrícia? Eu aqui aprendi bastante com você, viu? Eu acho que... Desculpa. A parte gráfica é muito importante, né? A maneira que você vai apresentar isso, por mais que a pessoa, o profissional que vai executar, que seja engenheiro, empreiteiro, eletricista, enfim, quem for pegar esse projeto, como o LED hoje em dia, ele pode se transformar em vários tipos, né, de iluminação de produto,
quanto mais visível a gente colocar ali, assim, olha, esse produtinho pequenininho aqui que vai fazer uma curva de luz, ou fazer uma elipse de luz, ou ela linear e por aí vai, eu acho que só tem a acrescentar, né? Informação, eu acho que nunca é demais, né? Com certeza. Gostei muito do seu detalhamento de projeto. Eu acho que é isso, né? Às vezes a gente manda imprimir e esquece, né? De quem vai pegar esse projeto, qual é a idade de quem vai pegar, se usa óculos, se não usa. Então, essa preocupação de dizer, olha, imprima colorido, já detalhar na escala que seja legível, eu acho que isso é fundamental para uma boa apresentação, não só do projeto, mas como profissional mesmo, né? Esse carinho que a gente tem com o nosso cliente e com quem vai executar o nosso projeto, porque senão não adianta nada fazer um bom projeto e alguém pegar e não souber executar, né? Gostei muito da sua legenda, das observações, tá? Achei que realmente elas, como você mesmo disse, a cada projeto a gente aprende, porque a cada projeto surgem, né, situações novas que a gente nunca tinha passado anteriormente. Então, é um checklist ali que sempre vai aumentando, a gente não pode parar com essas observações ali. Gostei também da sua descrição técnica, ambiente por ambiente, acho que isso facilita muito numa eventual substituição do cliente lá na frente, uma compra de algum equipamento que precisa, ele sabe exatamente em qual ambiente e quais as informações, né? Então, dentro de um projeto de iluminação, está nesse preço, né? Daí, quando a gente entra num quesito preço, quanto você cobra? Né? É relativo, porque está dentro do que eu entrego, né? Então, às vezes quem está começando fica com essa questão, né? O que eu vou cobrar? Quanto eu cobro? O que eu entrego? Né? Então, é difícil a gente medir por metro quadrado, mas dá para medir por metro quadrado desde que você coloque nesse metro quadrado todo o trabalho que a gente tem por trás, né? Tem gente que cobra o tempo de computador, cada um cobra de um jeito, na verdade, cada um se entende na forma do processo seu criativo, quanto tempo leva, né, para criar. E aí eu te pergunto, Patrícia, quanto tempo você levou para entregar este projeto, desde o momento em que você recebeu ele como desafio? Bom, então a gente tem que entender assim, que ele é um conjunto ali, porque se fosse assim, me entregassem todas as ferramentas que eu preciso, quais são? Layout do mobiliário, detalhamento do mobiliário, imagens, né? Pode ser ou não, mas enfim, imagem ajuda muito por causa das cores dos revestimentos, reflexões, etc. Forro. Então, dependendo de qual material entrega para mim, então, se me entregarem todos os materiais que eu preciso para desenvolver um projeto desse, do início até o final, tem sempre os gapzinhos que eu tenho que apresentar para o arquiteto, depois para o cliente, mas se assim, esquecendo que eu tenho que apresentar para eles e fizesse assim de uma vez, de cabo a rabo ali, daria mais ou menos em torno de uns 10 a 15 dias para fazer do início até o final. Só que isso se estende, é isso que eu quero explicar para vocês, porque quando chega esse projeto para mim, ainda não estava assim totalmente feito o detalhamento do mobiliário ou dos revestimentos. Ainda não foi visto a parte de ar-condicionado, de som. Então, algumas coisas eu tenho que esperar porque faz parte do processo. Tem que falar, aguenta aí, porque daqui 1 ou 2 semanas vão me entregar tal, que vai influenciar no teu projeto. Então, se ele me entregassem todos eles, eu conseguiria fazer isso em 15 dias. Porém, existe este processo que não depende só de mim ou só do arquiteto, existem outros que estão envolvidos, e isso aí às vezes leva 1 a 2 meses. Então, caso a caso, né? Às vezes o comercial, agora quando a gente fala comercial, a gente está falando de custo dia, então já não pode ser esperar 1 mês para receber tal projeto, você tem que estar toda hora cobrando, porque você precisa fazer o teu, às vezes, em 2, 3 dias. Então, é perigoso dizer isso para você, mas, assim, depende muito realmente disso, se é comercial, se é residencial, ou da urgência do projeto. Mas só que sempre você tem que deixar claro que, dependendo do caso, você está dependendo de um outro profissional te entregar.
Nem que seja assim, talvez não um detalhamento, mas algo que te dê o norte, porque a tua luminária está inserida no projeto dele. Sim, com certeza. Não sei se eu compliquei, né? Mas. Não, não, perfeito. Eu estava aqui pensando, às vezes a gente corre com o projeto, entrega em 2 dias, e aí demora 30 dias para ter toda a devolutiva, porque algum outro prestador de serviço atrasou, né? Mas cabe assim, não seja nós que vamos atrasar o processo, vamos fazer a nossa parte, entregar e deixar as coisas acontecerem, né? E uma Por última. isso que é importantíssimo essa parceria que você tem que ter não só com quem fez o projeto Interiores, mas com os outros tem que falar, conversar com esse pessoal, porque é essa troca de informações para acelerar o da pessoa e acelerar o teu também, né? Para entregar tudo redondinho, né? Certo. Uma última pergunta. Como eu disse, você apresentou de forma com maestria, né? Eu acho que a gente vai assistir e assistir para pegar assim o amor que você tem pelo seu projeto que você nos apresentou. Talvez seja a pergunta mais difícil que eu faça para você hoje, tá? O que você não abre mão em seus projetos? O que eu não abro mão vamos colocar ali a especificação dos produtos. Eu sempre, ali não sei se vocês repararam, só vai conseguir dar aquele resultado que saiu daqui, que transformou numa imagem, né, e que a pessoa aprovou aquela imagem, se for dentro dos parâmetros técnicos da iluminação que eu estou fazendo. Então, obviamente, no mercado existem N marcas similares, parecidas aí, que entregam, porque o LED hoje em dia a gente fala muito de especificação técnica. Tem várias especificações, se você conseguir direcionar naqueles nomes, naqueles números, o resultado sai daquela forma. Então, o que eu sempre peço, que seja para o arquiteto, seja para o cliente ou para quem vai adquirir essas peças, se não sou eu que estou acompanhando, controlando isso, eu peço assim, olha, antes de você fechar com quem quer que empresa que você faça, só me passa a especificação do que eles vão te entregar, porque ali eu posso ver se está correto ou se eu consigo salvar alguma coisa ou se realmente eles não me ligaram para dizer, olha, Patrícia, ó, profissional, eu não tenho esse produto que você está especificando ou acabou, sei lá, aconteceu alguma coisa assim, aí aí, como vamos dizer assim, eu abro mão, eu vou lá, vejo no meu projeto o que eu posso fazer de alguma coisa semelhante para poder entregar. Mas se for para me falar assim, o que eu não abro mão, eu acho que seria, não é tempo, não, enfim, tem várias coisas, mas eu acho que o que eu estou pedindo para ser comprado, na verdade, especificado, feito no espaço, é no mínimo similar, né? Ou que me consulte antes, daí eu saber assim, bom, então a gente tem a opção que vai ser isso ou vai ser um pouquinho diferente, para não ter surpresas, né? Sim. Aqui no estado, né, como eu disse, eu falo de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Nós temos uma proximidade muito grande com o Paraguai. E então o pessoal aqui, na verdade, às vezes, né, pela aquela ideia de que é mais barato comprar no Paraguai, acabam indo lá comprar as mercadorias em vez de prestigiar, né, a cidade em si, porque nós temos bastante lojas que conseguem nos atender aqui, nós não temos esse problema. E tanto é que aqui a gente coloca a informação, né, que nós damos a garantia pela especificação que nós estamos dando. Se ele compra outros equipamentos e coloca, ele completamente desconfigurou o nosso projeto. Então, a gente costuma deixar aqui por escrito por conta dessa questão, né? O cliente acha que pagando mais barato vai sair melhor, mas no final das contas ele acaba pagando mais caro, né? Porque a mercadoria vem com uma atenção diferente, porque o Paraguai é diferente do Brasil, a qualidade não é a mesma, não tem o suporte local de uma troca. Isso, eu não sei se para vocês aí em Curitiba tem alguma dificuldade. Sabe, Natasha, eu acho que até uns 5 anos atrás, acontecia muito disso, que a pessoa fazia exatamente isso. Ah, eu vou para o Paraguai,
enfim, daí eu trago de lá. Aí que a gente acha que tem que já lá no início, lá de novo, num contrato que você faz, porque você está prestando um serviço chamado projeto, né? E o resultado daquele teu projeto, né, daquela expectativa que a pessoa vai ter, tem que estar condizente ao que você está especificando. Então, qualquer coisa que sair ali da curva, a gente coloca que você sai do respaldo técnico teu, olha, não foi daquilo ali, então, se der algum problema, infelizmente, não é comigo que você vai ter que reclamar. E naquela época, como a diferença era muito grande, eu concordo, porque aqui a gente, né, fabricantes nacionais, eram poucos que a gente tinha, falando agora de LED, né? Eram poucos de qualidade, mas hoje em dia, o que a gente tem de produto de qualidade competitivo, porque quanto mais você tem mais produtos, mais competição você tem no mercado. E, né, com o dólar também aí no valor que está, pelo menos nesses últimos tempos eu não estou pegando assim tanto cliente que tá, o cliente ou o arquiteto está falando, olha, o fulano vai comprar tudo lá. Então, acho que está mudando um pouquinho e estão vendo assim a pessoa assim, se não sofre pelo amor, vai sofrer pela dor, né? Então a assistência técnica que você pode ter da pessoa que você comprou ali na loja, passar a mão no telefone, num zap ou pessoalmente, que você foi ali na loja, fala, fulano, e aí? E aí, ó, o negócio queimou, o negócio veio quebrado, enfim. E uma coisa que está lá a 1.000, 2.000 quilômetros de distância aí, para quem que você vai recorrer, né? Então, aqui pelo menos acho, pelo menos o que eu tenho pego aqui, mudou um pouquinho esse conceito, as pessoas estão mais conscientes que o barato sai caro. Sim. Então tá joia, Patrícia. Primeiramente, então, agradecer a sua presença, por estar nos prestigiando com um excelente projeto, uma excelente apresentação. Obrigada mesmo, o Conai agradece de coração, certo? Gostaria de deixar algumas palavras? Bom, gente, eu acho que eu posso passar aí para vocês, que o que vocês puderem de adquirir de conhecimento e puder repassar isso também, só tem a agregar, tanto para você como pessoa, quanto para o próximo. Acho que a melhor coisa que tem é dividir conhecimento. Acho que é o que eu posso dar assim, de encerramento, né, do que eu estou falando, que pelo menos é que eu adoro fazer, né? Por tudo que eu adquiri de conhecimento, eu adoro repassá-lo, porque não, né? Não deixar guardado isso. Vamos passar para frente que só tem a agregar. E muito obrigada de novo pela oportunidade aí de poder mostrar o meu trabalho e agradecer também a todos vocês. Ok, obrigada novamente. Então, vamos só fazer um fechamento, lembrando novamente das nossas redes sociais. Quem ainda não nos segue no Instagram, né, é @conaibr. Temos também o canal do YouTube, tá? Então, se inscrevam no canal, apertem no sininho para que vocês possam receber a notificação das novidades que serão postadas, né? E novamente falar da contribuição do Pix, que é uma forma que eu vejo de carinhosamente de a gente ajudar a fortalecer para que a gente possa, né, o CONAI em si, ter então como poder melhorar a estrutura, que já é excelente, top, mas a demanda para 2023, para que o CONAI quer oferecer para vocês que estão nos assistindo, né, para que a gente consiga levar material de qualidade. Então, se vocês puderem, não tem preço nenhum, é uma contribuição, aquilo que vocês acreditam que esse vídeo, poxa, me contribuiu com isso que eu não sabia, então eu acho que merece, né, tanto, que seja 10, 20, 30, enfim, o que você achar que é interessante, eu acho que vale a pena, tá? E agradeço, então, desde já a presença de vocês que estão nos assistindo ou que vão depois nos assistir, depois que for postado certinho, e que fiquem atentos ao canal do CONAI, porque a ideia é estar tendo uma movimentação, e que esperem os próximos programas do Conversas Iluminadas, que já começou com chave de ouro. Um abraço a todos, até mais.